Olá, leitores! Como estão vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Aqui é a Jaque e esse vídeo é para falar sobre os meus livros lidos em janeiro. Eu vou falar sobre a listinha de livros que eu consegui concluir nesse primeiro mês do ano. Janeiro é um mês que todo mundo costuma se empolgar, né, com as leituras. Eu consegui terminar um calhamacinho que eu vinha lendo desde novembro, então eu fiquei super feliz. Fiz uma leitura do Clube Labaredas, do especial Leia Lígia, enfim, tenho leituras bacanas para compartilhar com vocês. E se você gosta de conteúdo sobre livros, história, literatura, se inscreve aqui no canal, não esquece de interagir comigo nos comentários, de deixar aquele like, isso tudo me ajuda e me incentiva muito a continuar. E vamos começar esse vídeo falando sobre a minha primeira leitura concluída em janeiro, que foi A Extinção das Abelhas, da Natália Borges Polesso. Esse livro foi uma releitura para mim. Eu já tinha lido A Extinção das Abelhas em 2022, junto com outro clubinho querido que eu participei e que eu participo esporadicamente, que é o Lendo Livres. O Lendo Livres é um clubinho ali da região de Porto Alegre, que eu amo, tenho várias amigas lá. E em 2022 nós lemos esse livro e foi muito bacana a experiência, teve um encontro, teve uma discussão para falar da Extinção das Abelhas. A Extinção das Abelhas também foi escolhido como leitura do Labaredas, no nosso especial Literatura e Antropoceno, ali do segundo semestre de 2024, e foi a leitura de dezembro. E o nosso encontro ficou para o início de janeiro, então eu acabei terminando ali nos primeiros dias do ano a minha releitura da Extinção das Abelhas. E assim, é um livro difícil, principalmente por causa dos temas que o romance reúne e talvez também da forma escolhida para contar essa história. Aqui temos uma personagem chamada Regina, ela tem 40 anos, ela é diabética, ela é uma mulher queer e ela vive no Brasil, no sul do Brasil especificamente, num contexto de crise climática, num contexto de várias tragédias que estão acontecendo, os agrotóxicos, as abelhas que estão em extinção. Aí ela vai falando sobre as relações familiares da Regina. A mãe dela, chamada Guadalupe, foi embora quando ela era muito pequena e ela não sabe muito bem do destino da mãe, nunca ficou sabendo. O pai falece logo depois e ela acaba sendo criada e auxiliada por uma outra família. E enfim, a história da Regina é uma história muito difícil, é uma história de várias tragédias, então é por isso que o livro é um livro difícil, né? Porque ele vai reunindo uma imensidão de coisas que têm acontecido nos últimos anos. O livro ele é organizado em 3 partes. A primeira parte conta muito da história da Regina, a segunda parte reúne vários recortes de matérias e de acontecimentos relacionados ao meio ambiente, relacionados à política, à ascensão da extrema-direita pelo mundo, a forma como estamos vivendo no sistema capitalista. São várias informações, várias pesquisas, várias notas, vários comentários, e as personagens, a Guadalupe e a Regina, não são perdidas de vista nessa segunda parte. E tem uma terceira parte pós-colapso, digamos, para vocês saberem que tem um colapso maior aqui nesse livro. E que é uma parte bastante esperançosa e que eu gosto bastante da terceira parte. É uma parte que meio que se abre aí para uma possibilidade de reconstrução. Então, depois, digamos que o céu desaba e aí essas mulheres, elas partem, a Regina, né, junto com outras mulheres, ela parte em busca de algo, em busca de esperança e ela acaba arrumando para outros países da América Latina, então dá essa perspectiva. Então é um livro muito corajoso na forma de narrar, é muito corajoso nos temas que ele aborda, ele é difícil justamente por tudo isso, né? Justamente por tudo que estamos vivendo nos últimos anos. Em 2024 eu vivi as enchentes em São Leopoldo e foi absurdo. Então, depois da pandemia, que eu também vivi em São Leopoldo, eu acredito que vivemos, né, no mundo todo, eu acredito que é preciso pensar sobre esse nosso contexto. Em 2024 também teve a questão das queimadas que assolaram o Brasil, né, dos incêndios que assolaram o Brasil, e a fumaça, ela chegou aqui no sul e foi absurdo aqueles dias que você mal via o sol.
Então é uma sensação de fim de mundo, mas ao mesmo tempo sabemos que não é o fim, né? Pode ser o fim para algumas pessoas, mas não para todas. E algumas populações, alguns povos, né, estão resistindo aí há 500 anos. Então é preciso pensar. Eu não gosto de ficar pregando essa ideia de fim de mundo. Nesse sentido, eu sou uma pessoa que prefere pensar em possibilidades, né? Inclusive fazer esse tipo de leitura, né? Propor esse tipo de leitura num clube é uma tentativa, né? De pensarmos sobre o mundo que estamos vivendo, de pensar possibilidades de viver nesse mundo. E é preciso pensar em possibilidades, é preciso pensar em utopias. Sem elas, parece que ficamos sem saber para onde caminhar, né? Então, adorei fazer essa releitura com o Clube Labaredas, apesar da dificuldade de ler esse livro, que acaba assim me angustiando muito. Então, por tudo isso, não é assim um livro que eu ame tanto, justamente pela dificuldade que eu tenho com esses temas, talvez a forma como ele é trazido no livro, mas ao mesmo tempo não deixa de ser uma leitura que eu recomendo que vocês façam, porque traz muito o que pensar, principalmente. A Natália Polesso, ela começou a escrever esse livro bem antes da pandemia, e ela acabou entregando o livro para a editora ali no início de 2020, e aí depois começa a pandemia do coronavírus. E aí ela acaba tendo que fazer várias adaptações no livro, ela insere inclusive o contexto pandêmico, que já estava ali, ela estava, né, já escrevendo sobre tudo isso, ela já estava percebendo. Aí que tá uma questão interessante, né, daquilo que a gente chama de... Aqui, esse livro acho que é considerado uma ficção especulativa, é meio distópico também. Há uma questão das distopias, é isso, né, que sempre os autores têm essa sensibilidade de perceber no contexto, nas realidades que eles estão vivendo, algumas questões, e eles acabam aumentando, né, dando mais força para tudo aquilo, e a gente fica, nossa, que mundo absurdo, mas tá tudo aí, né, é um mundo que estamos vivendo, e esse livro aqui fala muito sobre esse mundo que estamos vivendo. É assustador, mas também há esperança, né? É preciso acreditar que podemos fazer diferente e que podemos viver nesse mundo de uma outra forma. Outro livro que eu terminei de ler no mês de janeiro foi o Baumgartner, do Paul Auster, e eu gostei muito, foi meu primeiro contato com a literatura do Paul Auster. Eu fui ler porque eu tô assim com uma ideia de ler alguns e-books que eu tenho no meu Kindle. O meu Kindle tá cheio, recheado de livros incríveis, muitos que eu recebo da parceria com a Companhia das Letras. E aí eu pensei, não, esse ano eu vou ter que ler algum livro do Kindle, pelo menos um por mês, né? E tentando. E aí eu fiz esse esforço ali no final do ano, no primeiro dia do ano, eu acho que eu comecei o Baumgartner, do Paul Auster, com tradução do Jório Dauster. E foi bem legal a experiência. Fala sobre esse personagem chamado Baumgartner. Ele é um escritor, ele é professor na universidade. E aí fala sobre a esposa dele, que já é falecida, uma mulher que ele teve assim um relacionamento de uma vida inteira, que ele foi muito feliz. E eu gostei muito da experiência, e fala sobre a vida dele depois, então, de perder sua esposa, fala sobre a vida dele na infância, o relacionamento com os pais, um pouco dos antepassados dele, um pouco dessas histórias. E eu achei um livro bem legal, foi uma leitura super fluida. A Gabi, minha amiga do Retrato da Leitora, tinha dito que parecia com Stoner, ela lembrou de Stoner. Eu pensei, não, então eu preciso ler esse livro. E foi uma experiência bem legal. Outro livro que eu terminei de ler no mês de janeiro, no Kindle também, foi A Analfabeta, da Agatha Christoph, que é uma autora húngara. E esse livro foi publicado pela editora Nós, com tradução da Prisca Agustoni. Eu curti bastante, é um relato autobiográfico da vida dessa autora, que inclusive tem uma trilogia dela que foi publicada pela editora Dublinense. Eu vi que o Natan, do Literatura BR, leu e gostou muito, então esses livros já estão na minha lista. E eu gostei bastante da Analfabeta também. Ela fala muito sobre escrita, sobre a vida dela desde a infância, sobre as migrações que ela teve que fazer, deixando sua terra natal para trás e buscando viver em outros lugares da Europa. E eu gostei muito.
A única questão com esse livro é que é muito curto. Eu queria que ela escrevesse mais, eu senti que ficou um livro tão sucinto. Mas eu gostei bastante da experiência de ler a Agatha Christie. Eu espero poder ler mais coisas dela nos próximos tempos. Eu li no resumo que Analfabeta era um romance de formação, mas eu achei um livro tão curto. Eu fico pensando se dá para chamar de romance de formação um texto tão sucinto. Embora seja delicado, fale sobre a questão do totalitarismo da União Soviética, sobre a fuga dela para a Suíça e sobre abandonar sua própria língua e começar a escrever em outra língua. Tem várias reflexões bem interessantes, mas ao mesmo tempo não perpassa de uma forma profunda alguns aspectos que talvez eu esperasse que o romance pudesse abordar. Outro livro que eu terminei de ler no mês de janeiro foi Durante Aquele Estranho Chá, de Lígia Fagundes Telles. Nossa, essa é mais uma leitura que fizemos no Leia Lígia. O Leia Lígia, para quem ainda não sabe, é um especial do Clube Labaredas para ler a obra dessa grande autora da literatura brasileira, que é Lígia Fagundes Telles. Quem não leu Lígia, leia Lígia. E Durante Aquele Estranho Chá é um livro de ficção e memória, é bem nesse estilo. Aqui Lígia, ela faz esse mergulho nas próprias histórias. Aqui temos textos de Lígia reunidos pelo Suênio Campos de Lucena, que é um estudioso de Lígia Fagundes Telles, professor, escritor, pesquisador. E ele organizou esse livro que saiu primeiro em 2002, se não me engano, isso, 2002, pela editora Rocco e depois pela Companhia das Letras nessa edição aqui. E aqui tem vários textos de Lígia, desde um texto que conta sobre como ela ficou sabendo da morte de Clarice Lispector, que é o primeiro, desde um texto que ela fala sobre um chá, então, que ela tomou na confeitaria vienense com o Mário de Andrade, que é o que dá título ao livro. E aí ela fala sobre a relação dela com os modernistas, né, como o Mário de Andrade. Desde textos que ela fala sobre o contato dela com os poemas do Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, e como ela se sentiu impactada com aquilo. E é muito isso, de uma escritora jovem se construindo em contato com os modernistas brasileiros, com alguém que tinha algo novo, que estavam fazendo algo novo na arte, na literatura. E aí ela passa a repensar tudo que ela tinha escrito até ali. Ela pensa, não, eu preciso ir mais longe, eu preciso fazer algo diferente. E ela conversa com outros escritores. Então tem textos que abarcam as jornadas dela pelo mundo, inclusive uma viagem que ela fez para a Suécia, outra que ela fez para o Irã, em Teherã. Fala sobre o relacionamento dela com o Paulo Emílio, e o Paulo Emílio é um personagem interessantíssimo aqui desse livro também. É muito emocionante ver ela falando com tanto carinho dele, assim como ela fala com tanto carinho de vários outros amigos, né? Então é um livro que fala um pouco dessas relações que a Lígia teve com pessoas do mundo literário, sobretudo, como, por exemplo, também a Simone de Beauvoir. A Simone de Beauvoir e o Sartre vieram para o Brasil nos anos 60 e conheceram Lígia, né? E Lígia, então, começou a trocar cartas com Simone de Beauvoir, encontrou ela na França, em Paris, numa viagem que ela fez com Paulo Emílio. Então, bem legal o livro nesse sentido de conhecer a Lígia, de conhecer essas relações que ela teve. Além de tudo, aqui tem o discurso que ela fez na posse da Academia Brasileira de Letras, um discurso extremamente erudito, um discurso belíssimo. E Lígia, né? Falando de Borges, falando de Hilda Hilst, tem uma entrevista que a Clarice Lispector fez com ela aqui também. Ela vai falando das amizades dela. Não tem textos que ela fale sobre o Érico, que foi um grande amigo dela, nem sobre o Caio Fernando Abreu, que o Jeff, querido, no nosso encontro, lembrou. E ela também foi amiga, né, do Caio Fernando Abreu. Então, claro, é uma reunião de textos, né? É uma reunião de textos feito por outra pessoa que Lígia aprovou, que Lígia gostou, então. Mas eu acho que é um livro muito delicado, é um livro muito bonito. Alguns textos parecem tanto contos, sabe? Mas tem muito essa questão mesmo de que Lígia aqui trata os seus personagens, né? Pessoas que ela conheceu, com muita delicadeza, com muito amor, diferente dos contos de Lígia, dos contos ficcionais, que ela esfola os personagens. Enfim,
Gostei muito de ler durante aquele estranho chá. Com certeza é um livro que eu vou voltar, que eu vou reler os textos. É mais um favoritinho de Lígia Fagundes Telles. Caramba! Agora eu preciso falar então sobre outro livro que eu terminei de ler em janeiro. Eu nem sei o que falar sobre ele ainda, que é Solenoide, do Mircea Catarescu, que é um autor romeno, tá? Esse livro foi publicado pela editora Mundaréu, traduzido pelo Fernando Clamin, e saiu em 2024. E desde que esse livro saiu, eu tava muito curiosa por causa dos comentários que eu tinha ouvido sobre esse livro, assim. Eu sabia que era um livro denso, eu sabia que era um livro sobre um professor que era apaixonado por literatura. E eu sabia que nesse livro tinha um pouco das coisas que ele vivia e muito dos autores e das reflexões e das referências desse professor. Então eu fui pro livro pensando nisso, assim, eu pensei, não, é um livro, assim, do autor lá do leste europeu, né, um autor romeno. Inclusive o Catarescu é um autor que tá sempre nas listas aí para ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. E aí eu fui com essas expectativas, assim, pro livro e caramba, sabe? O livro é muito mais do que eu achava. Eu demorei muito mais para ler o livro do que eu tinha planos, inclusive, porque é um livro extremamente denso, com muitas reflexões existenciais, com muitas divagações sobre temas diversos, filosóficos, de cunho filosófico, sobre o ser humano, sobre o sentido da vida, sobre de onde viemos, para onde vamos, sobre por que estamos aqui. E esse personagem, então, ele é meio que um outro do Cartaresco. Ele imagina, então, um personagem que... O Cartaresco escreveu um poema chamado A Queda, segundo o que eu entendi. E esse poema fez sucesso. Ainda não tem tradução para o português, eu espero que saia. Estou muito curiosa para lê-lo. Mundaréu, por favor, publique A Queda, o poema do Cartaresco. E aí, e ele fez sucesso com esse poema, né? O Cartaresco fez sucesso com o poema Queda. Mas aqui, o personagem, o escritor, ele fracassa após ler esse poema. Ninguém gosta. E aí ele acaba abandonando a carreira de escritor e se decide, então, a se dedicar à carreira como professor de uma escola na periferia de Bucareste. Uma escola na Colentina, nos confins da Colentina. E é nesse lugar, então, que ele exerce sua profissão com crianças muito pobres, com crianças cheias de necessidades, com crianças que passam por muitos problemas. E, enfim, ele vai falando sobre a história da Romênia, sobre a história da cidade de Bucareste. Ele caminha pelas ruas e ele faz descrições. Aí ele vai comentando sobre a sua própria infância. E tudo isso são manuscritos que ele vai fazendo, esse professor, né? Ele vai reunindo tudo numa forma de diário. Ele também coloca nesse diário textos mais antigos dele, no qual ele anotava os sonhos, por exemplo. E tudo vai se transformando nesse livro muito único, porque ele acredita que um escritor que fica famoso, que começa a ganhar prêmios, que começa a publicar muitos livros por grandes editoras, que um escritor assim, ele já não se dedica aos temas que valem a pena para a literatura. Então ele acaba fazendo esse livro, tá? Que é um livro não de um escritor, é um livro de um professor de uma escola pública, periférica. E aí, enfim, esse professor, ele compra uma casa em forma de barco, e essa casa, ela fica em cima de um solenoide. E o solenoide, ele acaba criando um campo magnético ali, onde muitas coisas acontecem. Esse livro, ele tem uma pegada, em alguns momentos eu me senti lendo um texto de realismo mágico romeno, né, não latino-americano. Eu me identifiquei um pouco com isso, assim, de quando fissuras, né, começam a ser abertas na realidade e como ele insere isso no romance. Além de tudo, tem a história desse personagem, né? A história familiar, a relação com os pais, como ele foi criado, os seus primeiros anos, tudo que aconteceu com ele, as doenças que ele tinha.
e a frequência com a qual ele visitava hospitais. Essa parte é muito misteriosa e eu me encantei muito com esses capítulos que falam sobre a infância dele. Eu me surpreendi muito em vários momentos. Eu não quero dar detalhes porque eu quero que vocês leiam esse livro e eu acho muito legal isso, surpreendendo com os capítulos. O que mais eu posso dizer? Foi uma experiência imensa. Eu não acho que eu terminei de ler esse livro, embora eu tenha lido até a última página. O dia que eu terminei de ler esse livro, eu terminei, era tipo umas 10 da noite antes de dormir. Eu não consegui mais dormir. Tive uma insônia. Em alguns momentos eu me senti entediada lendo esse livro. Eu acho que isso acontece com livros tão grandes e tão densos. Em outros momentos eu me senti extremamente surpresa, em outros eu me senti muito extasiada com trechos inteligentíssimos. Eu li uma entrevista do Cartaresco na qual ele conta que ele escreve os livros à mão e não revisa mais. Ele disse que é como se alguém ditasse para ele. Eu fiquei muito surpresa com isso, né? Com essa ideia de fazer literário que ele tem. Como se uma musa, então, ditasse o livro para ele. E, ao mesmo tempo, eu acho que ele escreve muito bem. Nossa, a tradução tá incrível também. O texto tá muito fluido. Foi uma tradução belíssima para a língua portuguesa. Eu gostei muito de como eu percebi profundidade nesse texto. Ele escreve muito, como eu disse, né? São quase 800 páginas. E você vê que, como em forma de diário, tem algumas repetições, mas é muito pouco, sabe? É tudo muito novo o tempo todo. É tudo muito crítico, é tudo muito aprofundado, é tudo muito cheio de referências. Tem muitas histórias aqui dentro desse livro que vão se conectando. Então, é um livro que expande muito o nosso repertório também de história meio que esotéricas e muitas histórias sobre ciência e descobertas e muitos autores e muitas referências literárias. Inclusive, depois de ler esse livro, eu fiquei, não, preciso ler os Diários do Kafka, porque o personagem aqui adora os Diários do Kafka. Eu adoro os filmes de Alice no País das Maravilhas e ainda não li o livro, mas eu comprei esse livro e tenho a edição, aquela dos clássicos das Arfnin, eu lerei. Ele também cita Os Meninos da Rua Paulo, que eu sei que é um livro que vários amigos por aqui gostam. E, enfim, muitas referências literárias também aqui, algumas mais presentes que outras. Essas foram as que eu anotei aqui, que eu quero ler. É claro que o Muscardo também é um livro que ele cita muito, da Ethel Lilian Voynich. Esse livro, O Muscardo, da Ethel Lilian Voynich, que foi realmente uma escritora, filha do Bu, que é o matemático. E, enfim, ele cita muito as obsessões literárias que ele tem. Parece que essa casa que ele vive em forma de navio, construída por um cientista, né, que tem um solenoide embaixo, ela atrai tudo isso para ele, atrai muitas coisas para a vida dele. Ele fica muito atraído também pelos solenoides que ele descobre que estão espalhados por Bucareste. Ele fala sobre os perigos dos regimes ditatoriais a partir da história do próprio país. E todos os dilemas literários, filosóficos, existenciais, ele vai expondo aqui os dilemas pessoais, né, sobre a própria história dele, sobre as memórias que ele tem, o que ele acha que é real, o que ele acha que pode ser imaginação. Então o livro vai fazendo, sabe, essas conexões, esses cruzamentos, fala sobre os relacionamentos também desse personagem. É um livro imenso. Eu não tenho outra palavra, eu acho, para descrever esse livro. Acho que eu falei mais que uma vez para as pessoas que é um livro imenso. E é mesmo, assim, é um livro cheio de referências, é um livro muito bonito, muito diferente. Falam que ele é antiliterário, justamente por todas as críticas que o próprio autor faz aqui, que o próprio personagem faz. Mas eu acho que isso é a literatura em sua mais linda
possibilidade de existência. Outro livro que eu li no Kindle em janeiro foi Acrobata, da Alice Santana, que é um livro de poemas. A Alice Santana é uma poeta e editora brasileira, inclusive eu gosto muito dela, porque eu sei que ela edita os livros do Baldwin na Companhia das Letras. E eu fui ler esse livro dela e gostei muito dos poemas. Os poemas dela, eles contam histórias, sabe? E momentos assim da vida, momentos de mudanças. É um livro muito delicado e eu gostei demais da experiência de ler os poemas da Alice Santana. Acrobata é um livro curto assim que me envolveu. Para quem não lê tanto poema ainda e tá começando aí na vida de poesias, eu acho que também é uma leitura válida, principalmente por causa disso, de ser um livro muito visual, de ter uma historinha ali por trás de cada poema e historinhas que vão se conectando. E outro livro que eu li no mês de janeiro foi O Diário de Aschenbach, da Virginia Woolf. Eu comecei a lê-lo e não demorei muitos dias para terminar, porque assim, tava uma delícia. Eu já tinha comentado aqui com vocês, esse livro então ele é num book haul, né? Já tinha comentado no vídeo de book haul. Esse livro, ele é a reunião dos textos que Virginia Woolf escreveu no seu diário, que ficava na casa em Aschenbach. Ela foi para essa casa em alguns momentos meio que delicados da vida dela. Em um deles, ela estava se recuperando de uma crise depressiva, de uma crise muito forte que ela teve. E ela escreveu então entre 1917 e 1918 várias entradas nesse caderno, ela preencheu até o finzinho. E era um caderno que ela deixava nessa casa. E quando ela ia para Robert House, ela escrevia em outros cadernos, ela escreveu outros diários nesse período também. E nesse livro aqui, então, tem entradas de 1917 e de 1918. São entradas extremamente curtinhas e pontuais, nas quais ela fala sobre o que aconteceu no dia, sobre tarefas que ela realizou, jardinagem, enfim. É o contexto da guerra, né? Estamos aqui na Primeira Guerra Mundial, então tem muito essa questão do racionamento de alimentos, das dificuldades enfrentadas, né, para passar por esse período. Ela tá tentando então se conectar de novo com a escrita, porque depois dessa crise imensa que ela teve, os médicos recomendaram que ela ficasse um tempo sem escrever, e ela ficou um tempo sem escrever. Então ela volta a escrever aqui, volta a se conectar. É um texto bastante poético, que ela fala sobre a natureza, que ela observa as coisas assim de uma forma muito sensível também, ao mesmo tempo que ele é objetivo, ele é poético e é sensível, tá? E eu li aqui o texto de apresentação da Ana Carolina Mesquita, que é a tradutora dos Diários da Woolf, que estão saindo pela editora Nós, como essa edição aqui. E ela diz que isso ficou na obra da Woolf. Eu acho muito bonito como ela entende dessa maneira os Diários de Aschenbach, que durante tanto tempo ficaram relegados dentro da obra da Woolf, né? A Anne Oliver Bell, que era sobrinha da Woolf e que fez um trabalho imenso de organização dos diários da autora, ela acabou deixando de fora esses diários aqui, esse caderno. Ela não mencionou. Ela fez a publicação, então, dos diários completos da Virginia Woolf, com muitas notas, com uma pesquisa histórica muito ampla, um trabalho lindo, um trabalho imenso que serve de base, né? Que inclusive está servindo de base também para a publicação em português dos diários da Virginia, traduzidos pela Ana Mesquita e publicados pela Nós. Mas ela deixou de fora, de uma forma bem arbitrária, esse caderno. Ela nem mencionou que tinha cortado esse caderno. Então, durante muito tempo, se achava que aquela era a mesma edição completa dos Diários da Woolf, mas não era. Agora, recentemente, que publicaram como apêndice esses cadernos aqui, naquela versão dos Diários completos. Muito recentemente, faz 2 anos. E aqui no Brasil temos uma edição separada para esses diários, dando a importância que eles têm, né? O que eu achei muito bacana de ser feito. E a Ana Carolina Mesquita, então, ela entende que esse olhar aqui da Virginia para o mundo, de um período que ela estava se reconstruindo, né? Aprendendo a viver de novo, aprendendo a escrever de novo, depois de uma crise imensa que quase levou ela à morte, que isso tudo aqui ficou, né? Que esse exercício que ela fez nesse caderno de Aschenbach foi importante para as obras que vieram depois, para os romances que ela fez depois,
para tudo que ela se tornou para a história da literatura. Eu achei lindo, eu fico até emocionada de falar, né, porque vocês sabem que eu me conecto muito com os textos da Virginia Woolf. Eu já adoro os livros dela, os romances, os ensaios, mas ler os diários dela tem me trazido assim algo muito novo, emoções muito novas, um contato com a literatura de um jeito muito diferente, porque os textos dos diários dela são literatura pura. Enfim, eu gostei muito dessa experiência de ler os diários de Aschenbach. Obrigada, Tami, maravilhosa, pelo presente que tu me deste. E é isso, essas foram as leituras que eu concluí no mês de janeiro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de curtir, de comentar, de enviar para alguém que vocês acham que pode gostar desse vídeo também. Um grande abraço e até o próximo.